Olá, hoje eu quero fazer mais uma recomendação de quadrinho. Dessa vez, uma graphic novel. O graphic novel, a tradução seria romance gráfico, mas não romance no sentido de romântico, romance no sentido de literatura gráfica, né? Que é uma história fechada em uma única edição, pensada para ser dessa maneira, né? No caso, Os Novos Titãs Jogos. E vem escrito embaixo, inclusive, uma graphic novel. Então, já está escrito aqui na capa, né? Mas tem graphic novels que não foram pensadas originalmente para ser assim. Coleções de capa dura, né, aquela da editora Salvati, capa preta, reúne várias histórias que originalmente não eram uma graphic novel. Foi a editora que juntou todas num encadernado e passou a chamar de graphic novel. Esse caso aqui, essa história foi pensada para ser uma história única, fechada em uma só edição mesmo. E é o último trabalho do Marv Wolfman com o Jorge Pérez, o saudoso Jorge Pérez, né, que nos deixou esse ano. Esse é o último trabalho dos dois juntos, né? E é claro, à frente da equipe que eles criaram e que foi o carro-chefe da DC Comics nos anos 80. Novos Titãs Jogos não tem nenhuma cronologia, nenhuma amarra cronológica. Você pode ler só isso aqui, sabe? Você não precisa ter lido nada antes, você não precisa... não fica nenhuma ponta solta que você tenha que ler depois, não. Tá? Isso aqui, eles fizeram isso aqui independente de qualquer cronologia de histórias pelas quais os Titãs já tenham passado. Tá? E isso é muito legal, sabe? Eu gosto disso. Apesar de eu gostar de ver a história de universos se desenvolvendo, eu também gosto de histórias assim, fechadas em uma única edição, sabe? Então eu não tenho nenhum problema com nenhum tipo desses dois modelos. Desde que, claro, as histórias sejam boas. E essa história aqui é muito boa. Dá pra... lendo o prefácio, a introdução, né? A introdução do Marv Wolfman e o pós-fácio do Jorge Pérez, dá pra ver que eles colocaram muito deles aqui nessa história. E essa história tem uma história curiosa. Eu vou resumir aqui porque eu realmente quero que vocês leiam. Vou só dar um resumo geral, assim. Ela demorou mais de 20 anos para sair. Porque a ideia original nasceu lá nos anos 80, quando os Titãs estavam bombando. Aí teve a ideia original. Só que foi sendo postergado. O Jorge Pérez saiu dos títulos dos Titãs para fazer a Mulher Maravilha, que também é excelente. E essa história foi sendo empurrada com a barriga, assim, sabe? Até que em 2010, acho que é isso, 2010, saiu, finalmente, saiu lá fora, né? E agora está sendo traduzida aqui numa edição bem bacana da Panini, capa dura, com uma introdução, com um pós-fácil e também com o roteiro original, né? O roteiro escrito no final. Muito legal, eu gostei bastante dessa edição. E sobre o que se trata, Novos Titãs Jogos? Basicamente uma aventura em que os titãs têm que ir atrás de um personagem chamado o Mestre dos Jogos.
Não se sabe quem é esse cara. Só se sabe que ele está colocando armadilhas em vários locais diferentes. E os titãs precisam encontrar esse cara, desarmar as armadilhas dele. Só que eles não conseguem desarmar todas as armadilhas. Então há momentos de tensão, há consequências dentro dessa história, há momentos tensos. Nem tudo termina às mil maravilhas para todo mundo, né? Então eu gostei bastante, assim, porque é uma história que os autores parece que eles tiveram mais liberdade. Então, estou pensando em fazer isso com tal personagem. Então, se você não está preso a uma cronologia, você pode fazer isso. E parece que eles tiveram liberdade aqui para fazer bastante coisa que eles queriam. Pelo menos assim eu espero, né? E a história ficou muito boa. Aqui, ó. Gosto muito da arte do Jorge Pérez. Jorge Pérez, a arte dele, acho que nunca me decepcionou. Os personagens, eles são fortes, são musculosos, mas nada muito exagerado, sabe? Nada muito anos 90, assim, que eu também não gosto. E a equipe dos Titãs aqui é formada por Asa Noturna, Jericó, Troia, Danny Chase, que diferente da cronologia dos formatinhos aqui, ele tá vivo. A Estelar, o Mutano, a Ravena com o uniforme branco e o Cyborg. O Jericó também tá vivo aqui, né? O Jericó e o Danny Chase estão vivos aqui nesse encadernado, né? Diferente do que acontece nos formatinhos, que eu já fiz vídeo aqui falando. Minha única crítica à arte, cara, é o penteado do Mutano, cara, que tá uma coisa assim, minha nossa, tá o cabelo, sei lá de onde é que eles inventaram essa moda de mullet com cabelo raspado dos lados, coisa horrível. Mas fora isso, a arte, todo o resto tá sensacional, assim. Cenas de ação muito boas, muito boas. E é interessante ver. Olha aqui mais um pouco, mostrar mais um pouco da arte. É interessante que a revelação final de quem é o mestre dos jogos, ela não ela não é assim a coisa mais surpreendente do mundo, mas também não decepciona, porque eu odeio quando me senti assim meio decepcionado, sabe? Tipo, então era isso. Aqui eu não achei tão ruim. Aqui, ó. Não. Assim, não achei absurdo, também não achei incrível, mas tá bom, tá aceitável. Assim, sabe? Porque uma coisa eu odeio quando o negócio fica criando uma expectativa, e quando vê, tipo, tá, é só isso. Tipo, não. Mas aqui não, isso não acontece, felizmente. São quadros bem coloridos, né? Tudo muito colorido, mas não chega a ser enjoativo. Tem momentos depois de mais calmaria. E as cenas de ação são incríveis, assim. É uma ação frenética. É muito legal. Os personagens todos são muito carismáticos. Eu adoro os vilões aqui que aparecem. Na trama, o personagem, né, o mestre dos jogos, ele liberta vários vilões, vários personagens. E esses vários personagens, cada um vai preparar uma armadilha para cada um dos membros da equipe de protagonistas. Eu adoro esse esquema de tipo cada um tem que enfrentar um desafio para se superar. Eu adoro também a interação dos personagens. Eles agem como jovens, eles realmente parecem humanos. Eles têm dúvidas, eles se sentem mal, eles precisam de um apoio um do outro. Nenhum deles é irritante. Também nenhum deles é assim um personagem. Não espere uma trama super complexa que vai
minha nossa, filosófica que vai mudar a sua vida. Não, é um quadrinho bom, divertido, não é tão leve assim. Tem alguns momentos aqui, como eu falei, tem alguns momentos de tensão. Não é um quadrinho totalmente leve, também não é um quadrinho do selo adulto da DC Comics, não, também não chega tanto, mas também não é uma coisa assim que você vai dar para uma criança de 6 anos de idade, não, também não. Tá? É legal que a capa, ela continua no verso, assim, ó, a capa e a contracapa continuam, né, segue o padrão no verso. Gostei bastante dessa edição da Panini. Eu não vou mostrar muito porque eu não quero estragar a história, mas a história é bem simples e eu achei que foi uma maneira muito digna de fechar essa parceria Marv Wolfman e Jorge Pérez, que foi uma parceria que nos rendeu muitas histórias incríveis. Eles fizeram Crise nas Infinitas Terras, eles fizeram Novos Titãs. Só Novos Titãs já foi um marco para a história da DC Comics. Pô, era a única franquia que rivalizava com os X-Men nos anos 80, sabe? Porque é bom demais, sabe? E pra. E assim, tá tendo série de TV, a série de TV não é grande coisa. Teve desenho animado, teve mais de um desenho animado, um para crianças, outro para crianças muito pequenas. A minha mídia preferida continua sendo os quadrinhos, né? E principalmente o que você encontrar de escrito pelo Marv Wolfman com a arte de Jorge Pérez. Essa dupla, meu, fez história e merece ser conhecida. E claro, se você já conhece, comenta aqui o que você já leu, se você pretende ler, se você nunca leu nada. Ah, nunca li nada. Pode começar por esse aqui. Como eu falei, livre de qualquer cronologia, você não precisa ter lido absolutamente nada antes. Pode ir direto nesse. Eu comprei na Amazon, mas deve ter aí em livraria ou loja de quadrinhos. Pô, olha o cabelo desse mutano que eu falei. Ó. Olha o penteado esquisito, né? Troço louco. E como eu já disse em outros vídeos, os Titãs são a minha equipe preferida, minha equipe de super-heróis preferida. Então é claro que eu ia adquirir esse encadernado. E eu gosto muito do final disso aqui. É um final que, apesar de alguns momentos assim tristes mesmo, até ao longo do quadrinho, é um final que é um final que é bonito. É um final que é um final que eu acho que a equipe merecia mesmo aqui, ó. Tá? Então eu fico muito feliz que esse encadernado tenha saído, me satisfez bastante. E fica aqui a minha recomendação de hoje. Tá? Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado por todo mundo que assistiu. E aquele pedido de sempre para curtir e compartilhar o vídeo. Tá? E para dar a sua opinião, claro, fique à vontade. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Falou!